5 de setembro de 2025, sexta-feira, 20h11, aqui, 21h11 em Brasília, 9h11 da manhã no Japão. Tudo bem, gente? Eu sou Melissa e acho essa mensagem totalmente desagradável, mas necessária. Eu vou ler uns trechos aqui de Ezequiel e depois eu explico o que é. Ezequiel 2, Deus chama Ezequiel para ser profeta. Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Homem mortal, eu estou mandando ao povo que se revoltou e se virou contra mim. Eles são rebeldes, são teimosos, não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo deles, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles lhe deem atenção ou não. Lembre-se que eles são teimosos. Abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Aí vi uma mão que se estendia para mim segurando um rolo. Ela o desenrolou e vi que nos dois lados havia coisas escritas, e o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Olha, é o sofrimento. E aí Deus pede que ele coma esse rolo que tem, olha, esse sofrimento. E aí ele continua repetindo no capítulo 3, 10, você vai lá, você fala, se te derem atenção ou não, você vai falar da mesma forma, não importa se eles. E aí ele escuta, olha que ele escuta, louvor nos céus, asas de animais batendo, barulho de rodas, né, que é uma presença sobrenatural e divina. Um rosto, um anjo, um rosto que tem várias faces de animais e asas, né, que se batem, essa presença angelical. E aí, esse profeta, ele é vigia. Ó, 17. Homem mortal, eu estou pondo como vigia para a nação. Tá? Você entregará a eles os avisos que eu lhe der. Olha o que ele fala. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer e você não avisar, o homem morrerá e você será responsável pela morte dele. Se você avisar ele e ele não deixar de pecar, ele vai morrer, mas você não. Se um homem direito começar a fazer o mal e eu o puser em uma situação perigosa, ele morrerá se você não o avisar. Ele morrerá por causa dos pecados dele, e eu não lembrarei do bem que ele fez.
e você será responsável pela morte dele. Se você avisar um homem direito para que não peque, e se ele der atenção a você e não pecar, então ele ficará vivo e você também não morrerá. Em seguida, que ele fala que o Ezequiel vai ficar mudo, né? Vá para casa, se feche, fique lá. Você vai ser amarrado com cordas e não poderá sair. Vou paralisar a sua língua e você não poderá avisar essa gente rebelde. Depois, quando eu falar de novo com você e lhe devolver a fala, você dirá a esse povo que eu, Senhor Deus, disser. Alguns deles vão ouvir, mas outros não, porque são um povo rebelde. E mais uma vez ele continua dizendo, eu vou te dar algumas informações aqui. E essas informações são o quê? Sofrimentos. Porque olha aqui, esse rolo que ele come, fala coma. Deus fala para ele, coma Ezequiel, come isso aqui. Você é um profeta. E eu tô te dando esse rolo que está escrito dos dois lados. E o que está escrito? Gritos de dor, lamentos, gemidos. Como é que um grito de dor pode estar escrito? Né? Então, sim, não é só escrito. O papel, ele geme. O papel, ele lamenta. O papel tem gemidos. E ele fala, você engole isso aqui e depois você vai lá e solta para eles. Isso aqui que está acontecendo. Eles vão te ouvir, você vai entregar de todo jeito. Isso aí já é com eles. É só para que você não leve a culpa. E aí, aqui é o seguinte, isso aqui não é para uma pessoa ou outra específico, é para todo mundo, tá? Todo mundo é avisado de alguma forma, todo mundo está diante de alguma coisa que está acontecendo e pode evitar. Aí eu vou falar para vocês, nós temos que evitar. E eu tô falando do pecado do outro. Tô falando de exortar, tô falando de você evitar o pecado do outro. Eu não sei aqui, mas eu perguntei para Deus, eu devo fazer essa mensagem, né? Olha, Atos 10:34, então Pedro começou a falar. Ele disse, agora eu sei que de fato Deus trata todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Ele não só aceita todos, ele é como se ele capacitasse todos para engolir esses rolos em algum momento. E esses rolos que possuem gritos de dor, lamentos, gemidos, né? Para que você leve e informe, isso aqui está acontecendo. Isso está prestes a acontecer na minha frente e eu vou evitar. Ainda que não seja sua obrigação. O cavalo não é seu. É outra pessoa que vai fazer algo, vai matar esse cavalo. Sei lá, um exemplo, né? Aquele do cavalo. Não, mas o cavalo não é meu, não sou eu que estou fazendo. Até porque é um cavalo, não é um ser humano. Aí você está ali naquele momento e não é à toa. Ninguém está em nenhum lugar, nenhum momento vendo alguma coisa, ouvindo algo à toa. É para evitar alguma coisa, evitar o mal. Todos nós somos responsáveis por todos.
Então, quando ele chama Ezequiel, quando ele chama você, e isso não quer dizer que você tem um dom sobrenatural, mas aquele momento entende que é sobrenatural e vai ficar marcado para sempre como você fez ou você não fez. E você não fazer gera maldição. É isso que ele está falando. E não é nem o seu pecado, é o pecado do outro. Eu tinha certeza disso, por mais que eu tenha encontrado pessoas que não acreditavam em mim. E Deus hoje falou muito claro isso. Eu não queria gravar essa mensagem porque não é uma mensagem agradável. E isso aqui não são coisas agradáveis. Entendeu? Mas eu me sinto na responsabilidade de passar essa mensagem e eu vou dar alguns exemplos para vocês de que é o seguinte: quando você é chamado para ser esse profeta, para ser esse Ezequiel, você está naquele momento, você ouviu aquilo, Deus falou com você, fale isso. Exorte, diga, não faça isso. Evite o mal. E você não faz, aquilo lá vai te alcançar lá na frente. Vai, alcança. E aí eu vou dar alguns exemplos que aconteceram na minha vida. Porque, né, é mais difícil a gente falar da vida da gente, porque a gente coloca a cara a tapa, mas eu reconheço, e aí talvez você reconheça na sua vida. E quando Deus te elencar de novo como Ezequiel, como profeta, você não vai pensar duas vezes e vai fazer, porque se não fizer, Deus cobra. Nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui para isso, né? Para lançar a luz sobre a escuridão. Então, o que aconteceu? Eu fiz uma listinha aqui para eu me recordar, tá? Se inscreva no canal, curta o vídeo se quiser. Eu sou Melissa, sou cristã, sou uma pensadora, tá? Em 2005, se eu não me engano, eu lembro que eu sou ex-decassegue, né? Eu estava trabalhando numa fábrica no Japão. E lá no Japão, a gente tem um serviço de transporte. E geralmente quem faz o transporte é o tal de Tantocha, que geralmente é um brasileiro. Aqui o pessoal chama de japonês, né? Mas não é. É um brasileiro descendente de japonês. Esse homem, lá na frente, como eu disse, eu não lembrava disso. Deus me lembrou agora por último. Ele tinha um pecado. Ele falou desse pecado não exatamente para mim, para que eu e mais pessoas ouvissem. E eu não exortei ele. Lá na frente, não muito tempo depois, o pecado desse homem me alcançou e me fez muito mal. Eu vou contar para vocês, eu fiz até o relato aí que eu sofri assédio dele mesmo. Só que eu não lembrava, eu não tinha ligado os fatos. Que é isso, esse Ezequiel, eu fui chamada para exortar ele e não exortei. Portanto, né? Não que eu tenha culpa, eu não acho que eu tenho, mas em parte, não sei, uma culpa espiritual, entendeu? Porque eu sabia que as coisas que ele fazia eram erradas. Então, antes de eu sofrer o assédio por ele, eu lembro que um certo dia ele estava levando, era um carro assim, tipo furgão, sei lá, como que é, tipo micro-ônibus, né? A gente chama de vaguncha lá.
E então, assim, é o quê? Uma pessoa na frente, mais umas 4, às vezes até 5 atrás. Cabia bastante gente. Enfim, e aí ele foi o caminho contando. O que ele contou? Ele contou um sistema um sistema de assédio mesmo, de assédio sexual que ele e outros homens ali, outros tantochos, participavam lá no Japão. Eu fico com vergonha de contar, mas enfim, o pecado não é meu, mesmo assim eu fico com vergonha, como se fosse meu. Daí ele contou sobre mulheres, né? Mulheres mais fragilizadas, que eram mulheres que vinham para o país, iam para o Japão sem passaporte, né? E que eles, sabendo disso, dessa fragilidade delas, eles se achegavam a elas e exigiam alguns favores sexuais, né? Que é um assédio sexual, é um favorecimento indevido, né? É um grande pecado. Enfim. E aí eu lembro que eu fui ouvindo todas essas coisas e outras vezes também ele ia e eu conhecia a esposa dele também. Eu sabia que ele tinha 2 filhinhos e tal, às vezes ela fazia o transporte e às vezes ele vinha falando de casamento e ele tinha uma visão bem deturpada, né? Ele dizia que casamento é tudo igual, então que não valia a pena trocar de mulher, né? Porque daí trocaria de mulher e mulher é tudo igual, então seriam sempre os mesmos problemas. Então, não é uma visão bonita como nós temos, que somos cristãos, de que, não ao divórcio, sim, o casal tem que ficar sempre junto, tem que lutar, Jesus condena o divórcio. Não era essa a visão dele, não. A visão dele era assim: eu faço tudo, qualquer coisa que eu queira fazer e continuo com a mesma mulher. Porque se eu trocar de mulher, eu vou fazer todas as mesmas coisas erradas, entendeu? Então, eu continuo sempre com a mesma, afinal de contas, essa é a minha tura, entendeu? Então, assim, que diferença faz? Eu vou trocar de mulher, Ou seja, o que ele queria dizer? Eu sou infiel, eu faço essas coisas erradas, não só eu, os meus amigos também, né? Cometo assédio sexual e sou infiel e muitas coisas. E às vezes ele chegava a falar do casamento dele e do casamento em si como uma coisa tão bonita, como se fosse assim, olha só, né? A gente faz o que faz e continua com a mesma mulher. E é muito lindo isso, né? Então, ele chegava a colocar até uma questão de uma moral em uma coisa tão nojenta, horrível, né? Enfim, e eu vim ouvindo aquilo e pensava assim, bom, isso aí é com ele, não tem nada a ver comigo. Então, passaram-se alguns meses, eu fui a próxima vítima dele, né? E assim, esse é um exemplo, tá? Ele passou a me assediar, só que eu tinha visto. Eu sou descendente, né? Eu sou Sansei, eu sou 3ª geração. Então, ele só não foi além porque eu não era tão frágil assim, né?
Eu tinha meu pai, eu tinha minha mãe, eu tinha meu irmão, eu tava ali legalizada. Mas se não fosse, teria ido até além, entendeu? Mas é o que Deus me mostrou hoje. Você tinha capacidade de ter falado alguma coisa, aberto sua boca, apesar de eu ser, não falei, eu sou autista. Então, eu sempre tive dificuldade de falar. Mas ainda assim, eu sei que toda vez que ele abria a boca para falar essas coisas que ele falava, essas besteiras dele, que não são apenas besteiras, são coisas graves, né? Deus falava comigo. É claro que eu não tinha assim, a noção que eu tenho hoje. Mas como eu falei, o pecado ele dá uma volta, ele te dá uma rasteira. O pecado do outro, que não tem nada a ver com você. A hora que você vê, se vê uma situação, entendeu? Enfim, esse é o primeiro caso que eu lembrei. E foi difícil de contar isso, mas enfim. Tem um outro caso que já faz bastante tempo também. Eu acho que deve ter sido lá por 2010. Acho que sim, 2010. Eu não sabia, né, que havia um oratório. Um oratório, acho que é shintoísta, né? Na minha família de origem por parte de pai, família japonesa. Então, eu cheguei, na verdade, acho que eu já vi esse oratório algumas vezes, só que sabe aquela coisa que você vê e não se liga muito, não entende, uma coisa meio estranha, então. Acho que eu devo ter visto ao longo da minha vida e não reparei. Cheguei até a ver no Japão também, não reparei porque nós fomos visitar com os meus pais a nossa família lá no Japão, né? A família que dá origem à família daqui japonesa, que é na ilha japonesa de Okinawa. Enfim, em certo dia apareceu alguma pessoa, alguns parentes aqui em casa, falando sobre um tal oratório japonês, shintoísta, e falando assim, olha, pro meu pai, você é o filho mais velho, você vai ter que ficar com esse oratório e não tem jeito, né? Porque se você não ficar com esse oratório, virá uma maldição para sua casa. E aí foi falado, e eu sou autista superdotada, então tem uma coisa que eu chamo que eu sou sempre do contra. Então assim, as pessoas falam, elas constroem todo um raciocínio e a minha mente vai indo na contramão, construindo o seu próprio raciocínio. Entendeu? Então assim, é muito difícil eu ser influenciada pelo meio. Então, enquanto o meu pai estava ali ouvindo aquilo, vai vir uma maldição para sua casa, não sei o quê. Eu não sei se é Deus, mas eu sei que no meu pensamento era o contrário. Não, se esse oratório vier para cá, vai vir a maldição para cá. E aí, depois que essas pessoas foram embora, esses parentes, acho que meus pais conversaram. Meu pai falou assim, eu não quero esse oratório, sou contra. E aí a minha mãe ela sempre foi mais sociável. Então eu desconfio que o meu pai ele era autista. Meu pai ele tinha uma frase que ele dizia assim, ó, quando alguém me dá um conselho, entro por ouvido, sai pelo outro e faço aquilo que eu quero.
isso tem muito a ver comigo, porque eu falei que eu sou do contra. Então, construo meus próprios pensamentos e aí eu decido. Eu dificilmente sou influenciada pelo meio. Agora, minha mãe não. Ela sempre queria agradar as pessoas. Então, ela não se importava muito se ela concordava com aquilo que estava sendo feito, desde que ela estivesse, muitas vezes, fazendo aquilo que aquela pessoa que ela achava que era mais velha que ela, mais forte que ela, entendeu? Então, ela tinha essa preocupação de agradar alguém. E aí eu lembro que, como meu pai, ele sempre amou muito minha mãe, então ele sempre fazia o gosto dela. E aí, no final, meu pai resolveu falar assim, não, tá bom então, a gente vai pegar esse oratório. E aí, eu, como estava ali, né, com meu pai, minha mãe, com quem eu cresci, eu conseguia expressar com eles, consegui tirar aquilo que estava dentro de mim e falei, olha, eu acho que vocês não devem fazer isso. Eu acho que se vocês pegarem esse oratório, aí sim essa maldição que vocês tanto temem, que falaram que se vocês não pegarem, essa maldição vem como castigo. Eu falei, não, eu acho pra mim que se esse oratório entrar dentro de casa, a maldição vai entrar. Só que, como eu era filha, e também eu não tinha ali, como que eu vou dizer, status nenhum. Eu tinha acabado de chegar do Japão, eu tinha trazido pouco dinheiro comigo. Como eu vou dizer assim, a minha opinião não valia nada. Geralmente a sua opinião vale segundo aquilo que você tem. Segundo uma posição que você tenha, social, status, alguma coisa que você tenha. Que valia a minha opinião se eu não tinha nada? Entendeu? Ainda mais eu era filha, então eu era considerada inferior. As pessoas que vieram eram pessoas da idade dos meus pais, pessoas mais velhas, pessoas já posicionadas, com experiência. A opinião delas valia a minha, né? Por ser mais nova, como eu falei, não tinha nada, né? Então minha opinião não valia de nada. Mas eu dei minha opinião. Mas aí o que eu pensei? Bom, eu dei minha opinião e agora eu lavo as minhas mãos. Como Pilatos disse, que eu acho muito errado isso. E aí, eu tenho certeza que a partir do momento que esse oratório entrou na minha casa, aquilo que eu tinha falado, eu falei, começou a acontecer. A maldição entrou. Porque foi exatamente assim. A partir do momento que entrou aquele oratório, coisas estranhas começaram a acontecer. Então, esse oratório, ele é assim. Ele tem fotos de entes falecidos, né, japoneses. E aí você tem que colocar um copinho de pinga, de cachaça, uma xícara de café, uma xícara de chá, todos os dias tem que ser trocado. E aí, como eu disse que a maldição entrou, algum tempo depois, né, meu pai faleceu, e aí eu lembro que um dia minha mãe me pediu, Melissa, eu que sempre fazia chá, café de manhã, e ela servia, um dia ela me falou, Melissa, você pode colocar para mim? E aí todo dia ela acostumou que eu colocasse, e isso não durou muito tempo não, acho que foi, sei lá, uma semana. E aí eu falei, mãe, eu tô me sentindo muito mal. E eu comecei a sentir muito mal mesmo, sabe?
E eu não lembro exatamente o que era, se era pânico, o que era, comecei a sentir opressão, enfim. E aí ela falou assim, não, então não coloca mais não. E aí eu lembro que passei o tempo, ela colocava lá o chá, o café, a cachaça. E depois, outra vez, ela me pediu de novo. E eu fui voltar a colocar. Passou, acho que foi tipo a primeira vez que eu coloquei, já senti mal. Só que às vezes enfim, eu não falava de imediato, né? Às vezes esperava uma semana para falar para ela. E ela falou para mim assim: ah, então deixa que eu coloco. E eu comecei a reparar o quanto aquilo era maldito, entendeu? Essa idolatria pelos mortos, né? Mas aqui eu tô falando da questão de você ter uma opinião e não se posicionar, entendeu? Às vezes não querer bater de frente com outra pessoa. Mas às vezes você tá dentro da casa, às vezes você tá dentro da empresa e aquilo te prejudica também, junto com as outras pessoas, entendeu? Enfim, a gente teve um outro oratório aqui, os dois saíram. Saiu primeiro um, o outro foi mais difícil, que era um oratório budista. E esse oratório budista era bem grande, que era... Então, outra coisa eu não exortei também. A minha mãe, ela tinha um sonho. Ela tinha um oratório pequeno aqui, né? E aí, ela tinha um sonho de ter um enorme. Ela queria ter sei lá, um oratório de uns 3 metros. E eu lembro que eu sentia no meu coração, assim, falar para ela, mãe, não compre esse oratório, né? Acho que a única coisa que eu vi, certa vez, que era tão grande assim, 3, 4 metros, foi um anjo que eu vi. Um anjo, né? Um anjo, uma coisa divina. Então, isso aí eu senti que não era bom. Mas eu não falei para ela porque era o sonho dela. E ela gastou dinheiro com isso, enfim. E ela foi, comprou. Quando ela comprou isso aí, começou a acontecer uma coisa muito estranha dentro de casa, né? Porque ela colocava, esse oratório era também de colocar frutas, né? De colocar, principalmente frutas, né? Mas qualquer coisa de comer, enfim, que oferecia ali. E aí ela começou a colocar coco, né? Coco. Esses cocos, e o coco rachava. Ele, crack, rachava, derramava tudo a água. E aí ela colocou outro coco, crack, rachava. E ela já estava com um oratório enorme, de 3, 4 metros. Rachava, derramava tudo a água. E aí ela falou assim, Melissa, você foi lá e rachou o coco? Eu falei, não, eu não mexi. Alguma coisa estranha está acontecendo, sobrenatural, porque as frutas estão rachando. E aí ela falou assim, bom, não vou colocar o coco, vou tentar colocar outra fruta para ver se... Ela colocou um melão. Para que ela colocou um melão, o melão crack, rachou, derramou tudo a água no chão do melão. Enfim, essa foi outra coisa que eu não exortei. Eu vou explicar melhor o que aconteceu. Um certo dia, vou ver se eu consigo, espero. É difícil, mas espero que isso... Enfim, eu tô passando essa mensagem muito difícil para mim, porque Deus pediu. A minha mãe estava descontente.
com algumas coisas em casa, principalmente financeiras. As coisas não estavam ruins, a gente não estava passando fome, necessidades, enfim, não estava, sabe, estava tudo na média, digamos assim. Mas ela estava descontente, ela queria coisas, né, que as coisas melhorassem para ela, melhorassem para toda a família, e isso só estava, meu pai já tinha falecido, né? E aí ela sabia que tinha uma funcionária que fez, trabalhou como serviços gerais aqui em casa por bastante tempo, depois fez diárias também, e que essa mulher, ela tinha uma tia que fazia trabalhos espirituais. E a irmã dessa mulher tinha falado, a minha patroa foi lá, fez um trabalho, a vida dela mudou para sempre, e a vida dos filhos também, enfim, os negócios prosperaram, isso, aquilo. E ela veio e falou assim, filha, nós vamos hoje, eu quero que você vá comigo. E aí, de novo, como eu disse, no meu coração, eu não sabia exatamente que era Deus, que era uma voz que falou comigo, disse, não vai, é errado, não vai. E eu falei para ela, mãe, eu acho que você não deveria ir. Mas claro que ela sempre, não sei como que é o costume na sua casa, mas em casa sempre os mais velhos sempre têm razão. Então, a palavra de alguém que é mais novo não tem valia, entendeu? E ainda eu também não tinha nenhum status para dizer que a minha palavra tinha alguma valia. E aí eu falei, eu acho que você não deve ir. E ela falou, mas eu vou, eu quero que você vá comigo, eu não quero ir sozinha. E aí, como eu estava com uma certa pena, né, porque minha mãe tinha ficado viúva, eu falei, tá bom, não queria que ela, né, andasse por aí sozinha, eu falei, tá bom, então eu vou com você, mas eu vou e eu vou ficar lá esperando, mas eu não quero participar disso. Tá bom. E aí ela foi, né? A mulher orou na cabeça dela e tal. E a mulher disse para ela, se você vier aqui 3 vezes, a sua vida vai mudar para sempre. E aí eu lembro que ela foi 2 vezes. Eu sempre ficava muito tempo esperando. E na segunda vez, quando a gente foi embora, ela virou para mim e falou assim, Melissa, eu acho que isso aqui é uma armadilha. Eu não vou vir uma 3ª vez, porque ela falou que a minha vida vai mudar para sempre. E eu tô achando que não é uma coisa boa. Enfim, e realmente a vida da minha mãe mudou para sempre. Ela adoeceu, ela teve alguns AVCs, paradas cardíacas, ela ficou acamada há muito tempo e a vida dela mudou para sempre. Enfim. E isso, mais uma vez, alcançou as outras pessoas que estavam, né, dentro de casa. E aí, quer ver? Eu elenquei aqui também uma outra experiência, que foi uma cadela minha, uma cachorrinha. A gente teve uma cachorrinha, e inclusive eu tive experiência sobrenatural com ela, que eu descobri que os animais, eles emitem SOS. Porque uma vez eu sonhei com essa cachorrinha e ela me pedia socorro no sonho.
E aí eu falei, mãe, vamos lá atrás dela, para ver o que há com ela. E essa cachorrinha, ela realmente estava passando maus tratos, né? Então nós recolhemos ela e acabamos ficando com ela. Só que ela já tinha passado algumas devoluções, porque ela nasceu aqui em casa e ela ia, era adotada, ela voltava, ela ia, ela voltava. E a minha mãe, ela não aceitou muito ela. A minha mãe, ela pegou ela de volta, mas ela continuava tentando doar ela, né? Em algum momento eu senti no meu coração e eu falei, mãe, eu não sei se a senhora já reparou, mas eu sinto no meu coração que essa cadelinha é para ficar aqui em casa. A senhora percebe que toda vez que ela vai, ela volta? Aqui é o lugar dela. Não tente dar mais ela. Só que assim, como eu não tinha muitas condições financeiras de opinar, porque quem sustentava financeiramente era minha mãe, eu só ajudava nos cuidados, eu não podia mais uma vez se não dar minha opinião. Eu lembro um dia exatamente em que eu falei, olha mãe, você está levando ela para dar de novo, mas eu lavo minhas mãos. E eu lembro que no momento que eu falei isso, eu desci do carro, eu lembro que a minha mãe me deixou na academia e estava com a cachorrinha dentro do carro. E eu lembro que ela cagou no carro de nervoso, a cachorrinha, que ela estava com medo. Ela já era toda traumatizada, porque aonde ela ia, ela sofria maus tratos, essa cachorra. E só em casa ela era bem tratada. Ela sempre pegava gente para maltratar, desprezar e devolver ela. E para mim, as coisas não precisam acontecer várias vezes. Infelizmente, as pessoas precisam, entender? Eu já tinha entendido e eu acredito que Deus também tem intenção com os animais, tem propósito, tem projeto. Eu entendi que o propósito dela era ficar aqui na minha casa, porque só a gente sabia valorizar essa cachorrinha. Qualquer outra pessoa ia maltratar ela. E era isso que estava acontecendo repetidamente até que ela morresse um dia. Então, quando eu senti assim que era a última chance, sabe quando você sente essa é a última chance? Aí que eu falei, mãe, tá bom, você vai levar ela? Até ela cagou no carro, eu vi que ela cagou e minha mãe ficou furiosa. Só que eu senti que a cachorra tinha cagado porque ela também estava pressentindo alguma coisa ruim que ia acontecer, de medo, porque ela estava com medo de que vai acontecer tudo de novo, eu vou ser maltratada, eu vou ser devolvida. A cadela já sabia, entendeu? Eu já sabia, quem não sabia era minha mãe, então eu avisei, ó, vai acontecer de novo, e ela vai ser pior da próxima vez. E aí eu falei, eu lavo minhas mãos. A hora que eu falei isso, meu coração doeu. Era como se Deus tivesse falado, Ezequiel, não tem que lavar as mãos. Você está errada. O pecado vai te alcançar. E aí você vai ver, vai alcançar os seus. Aí você vai chorar amargamente. E dito e feito, ela foi. Essa última vez era a última chance. Nessa casa que ela foi, essa última vez, quando eu falei, eu lavo minhas mãos, ela pegou leishmaniose. E dito e feito, pouco tempo depois a mulher começou a ligar para minha mãe. Minha mãe fingia de boba e até teve um momento que ela teve que buscar, né? Porque a mulher falou, eu não quero ficar com ela. Não quero, já falei para a senhora, vem buscar, vem buscar. E ela voltou doente. E nós tínhamos cachorros saudáveis aqui. Então, e aí ela trouxe e passou para todos os cachorros. E aí todos começaram a morrer.
por causa daquele momento que eu avisei e falei, olha, não faça isso, né? Não entregue ela, é a última chance, ela tem que ficar aqui. Aqui é o lugar dela, aqui que ela vai ser bem tratada. Você já não entendeu? Toda vez acontece a mesma coisa, é mais sofrimento. Olha aqui que fala Ezequiel. Você não vê gritos de dor, lamentos, gemidos? A cachorra até se cagou de medo. Onde é que está me levando? Tudo de novo, vou viver tudo de novo, todo esse sofrimento. Enfim, desculpa que eu tô meio rouca, mas eram essas experiências que eu queria contar para vocês e que Deus me pediu para compartilhar com vocês, tá certo? Ó, Mateus 12:43. Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz, vou voltar para minha casa, de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes, e assim também acontecerá com esta gente má de hoje. Eu lembrei de outra experiência. Essa até já contei. Que uma vez eu fui fazer trabalho na casa de alguém. Eu não sei se eu fui usar a internet, estava sem computador. Eu acho que estava sem internet. E aí tava rolando uma conversa nas minhas costas. Só que assim, eu ouvi uma voz, não é uma voz na minha mente que falou assim, vira para trás e fala, você não pode fazer isso, está errado. E era um jovem, um rapaz, que é precioso para mim. E que eu não sabia por que ele fazia aquelas coisas, sabe? Um pecado sem necessidade. E me disse, fala alguma coisa. Você tá aí, você tá ouvindo, você sabe que é errado. Eu tô te falando, vira para trás e fala. Eu não vou, eu vou continuar meu trabalho aqui, eu não tenho nada a ver, eu vou me envolver. E outra, eu venho na casa dele de vez em quando, eu tenho amizade com ele, com a irmã dele, com a mãe. Não vou causar, sabe assim, uma situação constrangedora. Ele acha que ele tá certo, ele acha que ele tá fazendo bonito. Ele tá se afirmando. Eu não vou virar para trás. Eu vou me fingir de paisagem aqui, até porque eu tô aqui fazendo, ele tá me ajudando, fazendo favor para usar aqui o computador dele, a internet, acho que eu vou confrontar ele. Não vou fazer isso. Ezequiel, eu tô te avisando que esse laço lá na frente vai te pegar. Pois então, eu não sei quanto tempo depois, se foi 1 ano, se foram alguns meses, pois esse laço desse pecado dessa pessoa, que eu não sabia que era compartilhado com outras pessoas, amigos dele, foi lá na frente e quase me matou. Porque foi uma experiência horrível que eu passei. Então, em uma certa noite, eu estava no meio de uma estrada escura, sozinha. Uma das piores situações que hoje eu já tentei gravar, já tentei contar, testemunhar. Eu lembro que quando aconteceu e eu consegui voltar para casa sã e salva, uma pessoa me disse, Melissa, isso não aconteceu à toa, isso aconteceu para que você possa testemunhar, para que você possa falar. Eu lembro até que eu nem estava na igreja, eu estava no budismo, então, e aí tinha uma pessoa lá dentro
que até fui eu que levei, mas ainda falava de Deus comigo e eu ainda acreditava em Deus, né? E estava ali também, mas eu estava ali por causa da minha mãe, porque eu não queria que ela ficasse sozinha, enfim. E me disse assim, olha, se isso aconteceu com você, é para que você fale, para exortar outras pessoas. Mas eu sei que nesse dia que eu não falei, esse pecado deu a volta e quase me matou nessa estrada de chão. E só não me matou por alguma razão. E Deus enviou ajuda lá. Eu nem sei como eu consegui ligar para alguém, para um amigo meu, que me buscou lá desse inferno e me resgatou. E só não aconteceu coisa pior, porque Deus me cuidou o tempo inteiro. Mas depois que eu saí disso tudo, ainda me culparam, né? Pelo fato de eu ser mulher. Mas eu sei que isso aconteceu e eu lembro exatamente desse momento que eu tinha que ter me posicionado, que eu tinha que ter falado alguma coisa. E eu não falei porque eu achei que o pecado do outro é o pecado do outro, não chega até a casa da gente, mas chega. Chega e pode matar. E eu, que não tinha nada a ver com nada, quase fui embora por causa disso. E se não fui embora, fui traumatizada para sempre. Que eu nem falar ainda não consigo falar. Mas enfim, então é isso. Tchau.